O ministério impossível é o ministério que você faz na carne. O serviço sobrenatural, ele não pode ser realizado pelo homem natural. Servir a Deus, que é espírito, exige uma adoração em espírito e em verdade. Deus, ele busca esse tipo de ministradores. Quando Deus, ele reclama uma promessa de proteção, ele diz: eu não encontrei, livro do profeta Ezequias, capítulo 21, verso 31, ele vai dizer: eu procurei um intercessor na brecha, um só, e não encontrei. Ele conversando com aquela mulher à beira do poço, ele diz: é necessário que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Existe um coração que quer ministrar a Deus dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus. Existe algo que trava o ministério, existe algo que tranca o ministério. Muita gente que quer servir, mas não sabe onde servir. Muita gente que tem dom, mas não sabe exatamente qual o seu dom. Muita gente que recebeu do Senhor talento, mas não sabe exatamente como usar o talento. E hoje eu vou tratar a respeito disso, de impossibilidades ministeriais e de como uma identidade torcida, uma identidade massacrada, uma identidade mentirosa, mas que é transformada pelo Espírito de Deus, pode causar o milagre. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Um povo numeroso e forte que vai perder a sua identidade e vai se tornar escravo. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas e violentá-los através dos seus fardos. É assim que o inimigo opera na vida da gente. Ele sabe muito bem quem nós somos, nós é que não sabemos quem somos. Tem muita gente que tem uma identidade absolutamente que foi roubada. Tem muita gente que tem uma identidade, a gente chama isso de bateram a minha carteira, pastor. Gente que sofre amnésia. Você pergunta: quem você é? Não sei. O que você faz da vida? Não sei. O que você quer ser quando crescer? Não sei. Quando a gente encontra gente que não sabe quem é em Deus, que não sabe a sua posição em Deus, que não conhece a sua identidade de Deus, você vê, você olha claramente, você senta com ela para conversar e você vê que em algum momento da vida a sua identidade foi roubada. Nós tínhamos antigamente ainda existe um monte de trombadinho. Sabe o que é um trombadinho? É aquele que encosta em você, bate a mão na sua carteira. É o pickpocket, que hoje anda na Europa. Nós devemos ter exportado isso para lá, eu não sei. E rouba a tua identidade, rouba o teu passaporte, você não consegue provar quem você é. É um monte de crente que não sabe que Deus é pai dele, é um monte de crente que não sabe a autoridade que tem, que não sabe o nome que Deus deu, que não sabe que é sal da terra, que não sabe que é luz do mundo, que não sabe que é mais do que vencedor, que não sabe que pode todas as coisas naquele que fortalece. É um homem que foi massacrado, que foi roubado. Esse é o povo de Israel, é um povo numeroso, é um povo forte, mas que a partir daqui, esse povo de Deus vai se tornar escravo. Você pega e vai num circo, e no circo tem aqueles elefantes enormes, que se ele te encostar a pata, ele te esmaga. Mas desde pequenininho, o elefante é amarrado numa corda, e amarrado essa corda numa árvore, num toco, e ele tenta de toda maneira sair, ele tenta de toda maneira fugir, ele tenta de toda maneira escapar daquelas cordas que algemam os pés dele, ele não consegue, e depois de tentar tantas vezes, ele acaba acreditando que nunca vai soltar daquela árvore. É assim que acontece com a gente. Você recebe apelidos horrorosos,
Você tem tua identidade rebaixada, você tem tua identidade jogada no lixo, colocam apelidos em você desde pequeno, e você começa a achar que você é feio porque alguém te botou um apelido de feio. Você começa a achar que você é incapaz, que você não presta para nada, que você é um inválido, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai emagrecer, que você nunca vai engordar, que você nunca vai sair da dívida, que você nunca vai poder ser o que Deus chamou você para ser. O nome disso é impossibilidade ministerial. Isso aí é impossibilidade, é uma agenda de identidade que construíram contra você. Foi teu pai, foi tua mãe, foi tua família, foram teus colegas de escola que colocaram você num lugar que você não devia estar. O povo de Israel, ele é sequestrado pelo povo da Babilônia no tempo do profeta Daniel. A primeira coisa que o inimigo faz, quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias chegam na Babilônia, é trocar o nome deles. A partir de agora você é Beltesazar, você é Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele troca as identidades vencedoras, conectadas a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Misael, quem é como o meu Deus? Esses nomes que carregam o poder de Deus, que carregam a identidade de Deus, são afastados, e eles pegam nomes, eles tomam nomes horríveis, horrorosos. Sadraque, Mesaque, Abdinego, são nomes juntados, colados às entidades demoníacas da Babilônia. E eles começam a receber isso, e eles acabam se apropriando disso. Quando você pega o nome de pessoas na Bíblia, Deus, a primeira coisa que ele tem que consertar num homem de 75 anos, o nome dele é Abrão. Não pai. Abrão quer dizer não pai. E aí ele tem que curar a doença do coração daquele homem, e diz assim, olha para o céu, conta as estrelas. Ele prova Abraão, ele pede, pega o teu filho, teu único filho, coloca no altar, sacrifica ele. Era um teste, era uma prova. Quando Abraão vai sacrificar, o anjo diz, não faça isso, agora eu sei que você tem meu Senhor. Então Deus diz, tenta contar o pó da terra, tenta contar as estrelas dos céus, porque assim vai ser a tua descendência, e não te chamarás mais Abrão, porque por pai de nações te designei. Teu nome agora é Abraão, pai de povos. Ele vai trocar o nome. Ele estava tão acostumado a ser chamado de não pai, que ele não podia gerar filhos, ele não podia fertilizar, ele não podia multiplicar. São pessoas que recebem impossibilidades na mente, são fortalezas que se levantam e que fazem com que as pessoas pensem que aquilo que é possível em Deus se torne impossível para sempre. Quando a gente fala sobre o Egito, eu escrevi um livro em 2015 chamado Autoridade sobre as Trevas, em que você revela, discerne, que você denuncia como o Egito, ele trabalha para roubar a nossa capacidade de pensar com liberdade, obrigar a tarefas e trabalhos sem fruto, esgotar fisicamente através de esforços fatigantes. Você chega em casa tão cansado, você levantou cedo, você já levantou no desespero, porque alguém que não fez o que deveria fazer, diz para você e fala, se você não fizer, eu estou frito, você tem que resolver. É o teu filho que esqueceu a cartolina, o dever de casa em casa, e você já acorda desesperado, porque a lição de casa dele, que ele devia ter feito, ele não faz, mas você tem que, além de preparar o café, você tem que sentar com ele e ajudar ele a pintar os quadradinhos, os triângulos, e o desenho que a professora vai exigir, a professora de artes. Você passa o dia resolvendo o problema dos outros, você passa o dia em fila, você passa o dia cuidando daquilo que te oprime, e quando você chega de noite em casa, sabe o que você quer? Você quer tomar um banho, deitar na cama e morrer. Pastor, eu vou desmaiar aqui, porque amanhã é um novo dia. O Egito, ele faz com que você não pense em alegria. O Egito faz com que você não pense em ser melhor, em ter uma vida melhor, em ter um casamento melhor, em ter uma família melhor, em ter um carro melhor. Quando alguém te apresenta, você fala assim, isso aqui não é para mim, isso não é para o meu bico, isso é muita areia para o meu caminhão. O Egito aprisiona as pessoas em hábitos repetitivos, em vícios sem propósito.
O Egito é um lugar onde você não consegue pensar em ser livre. Você não consegue pensar em liberdade. O Egito é um lugar aonde você vai ficar num cativeiro perpétuo, longe de Deus e longe das promessas de Deus. É assim que o inimigo opera. Olha o verso 11, do mesmo livro de Êxodo, capítulo 1, verso 11 até o 14. Então, impuseram sobre Israel capatazes, feitores, e se fugir, eu coloco um capitão do mato para te pegar e arrancar teu dedo fora, que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Estive lá ano passado, ano retrasado. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles os trabalhos duros. Eles amargaram a vida com uma brutal, uma cruel, uma dura escravidão. Preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo, enfim, com dureza, os obrigaram a todo esse trabalho. Você é obrigado, você não tem escolha, você não tem escolha para descansar, você não pode dar um suspiro, você não pode sentar, trabalha, trabalha, trabalha. E quem é beneficiado? O faraó. Quem recebe o lucro? O faraó. Quem é que recebe o conforto do seu penoso trabalho? O faraó. Aqui eles vão tentar se libertar e o faraó, quer se libertar? Então, além de preparar os tijolos, também vão catar a palha. Eu vou promover você. Você tinha tempo, mas agora você é gerente. Agora você é diretor. Agora você é presidente, é CEO. E agora, como você é tudo isso, você não tem mais tempo para você, não tem mais tempo para quem você ama, porque agora você tem um status, agora você está no topo da cadeia alimentar, agora você não tem mais tempo para nada, você é escravo. É dentro desse ambiente que Deus vai chamar um homem chamado Moisés. Pois agora, ele se encontra com Moisés na terra de Midian, Arábia Saudita hoje. Moisés, ele não tinha o negócio dele, ele trabalhava para o sogro dele. A empresa para a qual ele prestava serviço era uma empresa do sogro dele, Jetro. Mas Deus aparece para ele no meio do deserto, num arbusto seco, numa forma de fogo que não consumia o combustível. Aquele fogo estava lambendo, mas aquela palha, aquele graveto, não pegava fogo. Então Moisés se aproxima e Deus fala com ele: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Deus, o senhor está doido? O que o senhor comeu no café da manhã, meu Senhor? Você escolheu o cara errado, você escolheu a pessoa errada. O meu ministério não é esse. Eu não sou chamado para isso. Você não está vendo, não, Deus? Vou te mostrar. Estão minhas ovelhinhas aqui. Eu dou nome para as ovelhinhas: Huguinho, Zezinho e Luizinho. Ele dá nome. Você dá nome para bichinho? Para o teu pet? Você dá nome? Toby, Clock, Pretinho, Branquinha, Fofinho. Ele dava nome. E de repente Deus fala que eu, aquele fracassado que fugiu do Egito, só quer que eu volte? Acho que você escolheu o cara errado. O nome disso é impossibilidade ministerial, por causa de uma identidade que não foi transformada. A gente olha para trás e a gente muito rápido em colecionar, em escrever, em lembrar das derrotas da gente. É muito rápido a maneira como a gente relembra os traumas que a gente vive. O trauma é bom, porque o trauma, ele ajuda.
Meu filho, um dia chamaram ele para jogar bola. E deram para ele a camisa 10, o Arthur. E estava todo mundo, a gente morava numa vila militar, todo mundo ia no sábado fazer um teste para um dos times aqui da capital. E o Arthur, todo pronto, ele com a chuteira do avô, meião, camiseta, ele estava com a camisa 10. Ele falou, pai, vamos lá? Eu falei, não, você é ruim de bola. Nossa família, ninguém nasceu para jogar bola, ninguém nasceu para jogar bola. O teu negócio, meu chapa, é uma caneta na mão. Aquilo ali traumatizou, porque ele não joga bola mesmo. Você sabe quando você pega a plantinha e ela vai nascendo, e ela quer entortar, aí você pega uma vareta, e amarra com aramezinho, ela quer entortar para a direita, para ela ficar retinha. Sabe como é que é isso? Aí quando você tira a vareta, ela está com uma marca ali, é o trauma. A gente aprende com trauma. Aqui Moisés aprendeu com o trauma da derrota. E ele vai bater boca com Deus. Deus está falando com ele. Deus avisou, ó, não se aproxima não, tira a sandália dos pés, que esse território aqui é santo. Opa, eu não estou falando com qualquer um não, hein? Eu estou falando com o Criador. Ele diz, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para lutar contra o sistema? O sistema é bruto, Deus. Quem sou eu para brigar com um tribunal que já determinou que eu estou condenado? Quem sou eu para brigar com o governo, com um sistema religioso? Você está doido, eu não sou ninguém, eu sou pequenininho, porque a identidade dele é pequenininha, achatadinha. Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês me servirão nesse monte. E Moisés vai, contrariado, zangado, decepcionado, cheio de desculpas, não é meu chamado, eu não estou preparado, eu não sei falar, como é que eu vou falar com o faraó, eu sou gago. Mas ele vai lá, e 7 vezes, Moisés se apresenta ao faraó, e diz assim, deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E mais 6 vezes ele vai dizer, deixe o meu povo ir para que me sirva. Durante esses 7 encontros, 10 pragas são derramadas sobre o Egito e coloca o Egito de joelhos. A terra do Egito fica devastada. O Nilo é o primeiro a ser ferido, aquele rio que era tratado como um deus, que produzia o alimento e a vida. Moisés diz para Arão, pega a tua vara e toca no rio. O rio vira sangue. Já imaginou você abrir no bebedouro da tua escola, e em vez de água ter sangue? Você abrir a garrafa de suco de laranja, tem sangue. Você vai na fonte da água, e a fonte da água é sangue. A cachoeira vira sangue. A poça d'água vira poça de sangue. E ali os milagres vão acontecendo, as pragas vão sendo derramadas, pó vira piolho, as rãs vão subindo dentro da casa e sobem no palácio, na cama do faraó. Pensa uma comida exótica, porque tem gente que come rã. Tem aqueles vídeos de gente comendo rã viva, já viu? Que a perninha fica sacudindo assim, você já viu? É nojento, não é nojento, gente? Portanto, aqui fica uma dica para você, um intervalo. O dia que você for fazer rã na sua casa, antes de convidar o pastor, frita a rã, cozinha a rã. Mas o faraó, eu já comi uma vez e confesso que eu comeria outra vez com muita fé e oração. Mas eu preferi um franguinho frito. Aqui a praga vai sendo derramada e o faraó, com seu coração endurecido, diz que o povo não vai sair. Mas
à medida com que o juízo de Deus vai sendo derramado, e Deus diz, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, ele vai tentando negociar. Isso acontece com todo mundo. Quando uma pessoa dá um passo à liberdade, quando você fala assim, eu vou largar o cigarro, eu vou largar a bebida, eu vou largar a vida no mundo, eu vou largar o pecado, eu vou largar esse relacionamento iníquo, eu vou largar essa minha vida torta, você começa a receber convites diferentes, numa tentativa de te manter aonde você está. Sirva a Deus, mas nunca saia do cativeiro. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecer sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Você pode ser crente, mas continue com a sua vida imunda. Você pode ir lá ler a Bíblia, você pode ir lá no domingo adorar a Deus, mas durante a semana você pode viver também do jeito que o diabo gosta. Você pode dizer que é evangélico, passar pelas águas do batismo, você pode celebrar a ceia, mas você pode continuar pecando à vontade, porque você não é de ferro. Seja crente, mas não seja tão radical. Seja crente, mas aproveite a vida, porque Deus só enxerga o teu coração. Essa é a mentira, essa é a primeira das lógicas mentirosas do inimigo, para você não servir a Deus. Sirva a Deus, não mude de vida. Seja uma boa pessoa, mas não se arrependa. Não deixe suas impurezas, não abandone seus maus hábitos. Vai à igreja, mas peque à vontade. Número 2, saia do cativeiro, mas volte sempre. Deixe uma ponte que liga você ao pecado. Você sabe que você tem que romper aquele relacionamento iníquo, mas você não rompe muito. Você fala assim, vou dar um tempo. Me espera, eu tenho que pensar, eu vou orar por isso. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Não exagera, não exagera. Tudo bem, você vai no culto, você louva a Deus, você lê a palavra que o pastor traz para você no domingo, você ora, mas não vai fazer isso todo dia, né? Não vai começar a seguir rádio evangélica, baixar a lista do Spotify com louvores, não vai passar também a todo dia assistir no YouTube um pregador que você ama, que vai te entregar princípios de vitória. Não vai querer ser líder na igreja, não vai longe. Você pode adorar a Deus, mas não vai liderar, não vai entrar no ministério para servir. Eu estava conversando aqui com o marido da ministra de louvor aqui. Ela tem cara de criança, parece que saiu do Kids, né? Eu falei, João, como é que essa menina, essa moça, sai essa voz de dentro dela? Estava escondido. Você lembra do filme da Pequena Sereia? Lembra disso? Que a voz fica escondida dentro dela. E é um monte de ministério escondido dentro de vocês. É um monte de gente que pode servir a Deus com dons e talentos, mas que não rompe, porque na identidade dela, ela acha que ela não pode, ela não consegue, ela não vai fazer, ou ela não quer fazer. Então, existe aqui gente que volta sempre para o engano. Você pode ser crente, mas nada de ser radical. Não, olha, não deixa fazer lavagem cerebral na sua cabeça. Adore a Deus, mas não vá muito longe. Ou seja, não mergulhe na fé. Não vai abrir uma célula na sua casa. Você tem que cuidar das suas prioridades. Deixa Deus por último. Essa é a mentira que estava no coração de Caim. Porque Abel entregava da primeira parte e Caim entregava o que sobrava. Deixa Deus por último. Primeiro você, primeiro suas contas, depois Deus. Primeiro seus problemas e depois, se der tempo, Deus. Primeiro você resolve a sua vida. Não deu, Deus, dessa vez não deu, você vai ficar de fora. Pode orar e ler a Bíblia na igreja, em casa não. Quer dizer que agora você vai tirar um tempo para ler a Bíblia em casa?
E o teu tempo de descanso? E a sua TV? E o seu descanso? E a sua caminhada no parque? E no culto, tudo bem. Mas participar de outro ministério qualquer, do coral, da recepção, da integração, da conexão, participar da administração, isso já é demais. Número 3, vai embora, mas deixa a família fora disso. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quem são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, é o time do Higher, são os nossos jovens, do Up, que são os nossos adolescentes, o Jump, que são os nossos pré-adolescentes, e com os nossos velhos, o Alfa e o Ômega, a terceira idade, também vai. E com os filhos e filhas, Talmidim também vai. E com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: não há de ser assim. Ide somente vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso foi o que pedis, e os expulsaram da presença do Faraó. O inimigo vai fazer de tudo para você não envolver a sua família na igreja. Capítulo 21, verso 17, do livro de Mateus, Mateus 21, 17, diz que existem castas que não saem com coisa alguma, a não ser jejum e oração. É dentro de uma história, de uma criança endemoniada, que Jesus fala: isso aí é diferente. Essa questão aqui é espiritual. Por que nós não conseguimos resolver o problema? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque essa hierarquia não sai com coisa alguma, e você não ora, e você não jejua, e você não vive uma vida de intimidade com Deus, você não busca o Senhor, e a tua família vai ficar cativa. Aqui a Igreja Batista Bom Retiro, ela tem quando pega o espectro, nós somos, a maioria de nós, jovens, adultos com filhos, e que tem pais vivos. Estamos nós, com os nossos pais vivos, com os nossos filhos, e muitas vezes com os nossos netos. Quando você não se importa com isso, quando você não se importa em ensinar seu filho, domingo que vem é domingo de ceia, e eu faço algo aqui, que está se espalhando por toda a cidade. Quando eu fui para Israel em 2016, nós celebramos uma ceia, na verdade, era um encontro do Shabá. O sábado é precedido por uma cerimônia, fecha tudo às 3 da tarde, e antes do pôr do sol, eles celebram uma janta, uma ceia do início do Shabá. E ali as crianças veem seus pais e as suas mães. Aí de um lado ficam os homens, do lado da mesa farta, ficam as mulheres. Os homens ficam de joelhos e cantam canções que a gente não entendia nada, mas que o guia falava assim: isso é Cantares de Salomão. Então os homens entregam para suas esposas canções de honra, canções de beleza e de paixão. E as mulheres do outro lado também cantam aos seus maridos, e os filhos estão vendo. Olha, pastor, o seu filho vai aprender com você. Se você ensinar Deus, ou se você ensinar sobre Deus os seus filhos, eles vão aprender, eles não vão se desviar. Ensina a criança no caminho que deve andar, eles não vão se desviar. Hoje de manhã eu lembrei, Arthur tinha 1 ano e estava com câncer. A gente andava 3 horas para fazer uma terapia, e era um negócio tão dolorido, gente. Era uma quimioterapia que estragava ele. O câncer ele tem essa capacidade de humilhar a família inteira. Ele voltava, depois da internação na UTI, a gente entrava na segunda-feira, ele tinha alta na quinta ou na sexta, a gente voltava para a nossa cidade, ele vinha vomitando o caminho inteiro,
cabelo caindo, tudo que multiplica depressa, a unha, o lábio e outras partes sensíveis do corpo, eram todas feridas e machucadas. Mas no domingo, nos 2 cultos, a gente estava lá. E eu me lembro da pastora Fabíola, levando almoço e janta no Tupperware. A gente sentado, sem uma experiência de um Kids que a gente tem aqui. Por que você acha que a gente investiu tanto no Kids? Por quê? Por que você acha que o pastor de vocês dá tanta atenção para as crianças? Por que você acha que nós nos esforçamos ano passado e ralamos para construir o Together? Por quê? Por que você acha que família aqui é mais importante? Por que você acha que a gente dá atenção para jovens solteiros? Por quê? Porque a gente tem que ter resposta para todo mundo. Tem que ter clínica da alma para todo mundo. Tem que ter libertação para todo mundo. Tem que ter um cardápio profético para todo mundo. Fabíola sentava no final e ela ia dando comidinha para o meu filho. Hoje são meus netos que frequentam o culto. Eles já chegam e vêm direto perguntar: cadê a oferta? Eu venho aqui, tiro a oferta, boto no envelope, entrego para o Natan, entrego para a Mavi, daqui a pouco o Ita vai estar. Eu estou ensinando eles a serem honestos com o Senhor. Eu estou ensinando eles a dizerem primeiro Deus e depois eu. Eles não sabem diferença entre preço e valor. Então eles estão aprendendo direto o princípio. Um dia eles vão saber quanto custa o 50 que ele está colocando. Um dia eles vão saber quanto custa o 100 que eles estão colocando. Mas por enquanto eu estou ensinando eles no caminho que devem andar. Enquanto eles não produzem com o sol do rosto do seu salário, eu estou ensinando para eles como é adorar a Deus. Cuidado para os teus filhos não ficarem de fora. Os nossos filhos se perdem, eu já falei isso 3 vezes, no ensino médio e na faculdade. Ele estuda, pastor, tadinho dele, estudou a semana inteira, ontem ficou no videogame, porque ninguém é de ferro, aí não pôde vir no culto. Ontem à noite, eu vim pregar no Raia, no Ministério de Jovens, perto de 90 jovens. Na sexta-feira no UP, quem ministra no UP, é um advogado, sua esposa, doutor Alex, um jovem casal, tinham 80 jovens. O que vai acontecer daqui a pouco com o Kids? Fala para mim. No nosso My Kids, todo mundo que tem filho, tem um aplicativo My Kids, tem 900 pais cadastrados, e 1.100 crianças cadastradas. Conta para mim aqui, daqui a 9 anos, onde é que eles vão estar? Porque aqui embaixo é de 2 aos 9. Conta para mim onde eles vão estar. Se a gente não se mexer, as nossas famílias vão se perder. Os nossos filhos não têm compromisso com Deus, porque a gente não tem compromisso com Deus. Eles olham para a gente. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. O netinho vê o vovô, vê o papai. A gente enxerga, são chamadas gerações observáveis. A gente aprende com eles. Sirva a Deus, mas não se empenhe em ensinar seus filhos. Vá à igreja, deixe seus filhos dormindo em casa. Seja um bom cristão, mas não se importe com o compromisso de sua família com Deus e com a igreja. Deixe seus filhos crescerem no mundo. Quando eles se converterem, quando eles crescerem, eles vão se converter. Por que na ceia, aqui em Bom Retiro, criança celebra a ceia? Por quê? Por quê? Porque eu aprendi, católico, apostólico, romano, para fazer a primeira comunhão, gente, eu fazia um curso de 2 anos, irmã e irmã, eu fiz o curso de primeira comunhão 2 anos, aí você confessa pecado, você entende, aí você vai celebrar. E tem gente que no meio do caminho vai embora. O que está acontecendo hoje? A gente está esperando o filho, não, ele só pode celebrar a ceia quando for batizado. Onde que está escrito isso? Você conhece a Bíblia, tem pastores aqui, tem teólogos aqui, tem crente. Onde está escrito que para celebrar a ceia tem que ser batizado?
Eu quero me lembrar. Eu gostaria que você me ensinasse. Aí o filho vai, entra no ensino médio, aprende a fumar maconha, começa a cheirar tudo que é droga sintética que aparece, se torna um ansioso, um neurótico. Aquelas drogas começam a afetar o sistema nervoso central, a vontade, se torna um psicótico. Começa a dar um monte de trabalho em casa. Ah não, vou esperar ele crescer. Aí quando crescer, eu vou esperar ele fazer um casamento bem errado. A quantidade de gente que casa errado é um negócio de doido, eu não sei de onde que vem essa carência. A pessoa termina o relacionamento, já está mandando para mim na rede social: pastor, posso casar de novo? É pecado segundo o casamento? Ele não aprende lição. Eu não estou falando que você não pode casar, não é isso. Mas eu estou falando que você tem que aprender a escolher. Você vai no festival, você vai no Walmart, você vai na feira, e sabe a diferença entre a banana verde e a banana madura? Entre o melão que está estragado e o melão que está bom. Você olha e pega a peça da picanha, que picanha. Deixa a picanha para lá. Picanha, ovo. Gente, ovo está tão caro que se a gente pudesse botar ovo, a gente botava. Cara, que negócio, gente. Azeite, antigamente a gente usava o dosador, né? Agora, está pingando com Zé Gotinha. O que eu estou falando? Nada disso. Não é nada disso que eu quero falar. A gente sabe fazer escolhas. Aí quando chega na hora de casar, a gente cai na primeira armadilha. Do primeiro encontro, o primeiro traste, o primeiro toque. Isso a gente tem que ensinar em casa. A minha filha tem que olhar para mim e falar assim: eu quero um cara que é igual meu pai. O meu filho tem que olhar para minha esposa e falar: eu quero uma mulher assim, uma dama, igual a minha mãe. É você que vai ensinar ele. Quando você deixa a tua família fora disso, você está jogando ela dentro do cativeiro. Deixe seus filhos crescerem no mundo. Aí depois, na fase adulta, eles se viram: não, aqui não, eu vou ensinar desde pequeno. Você está pensando que teus filhos estão brincando lá no pula-pula? Então não, querido. Começamos uma nova série para eles, sobre Jesus. Quem é Jesus? Porque eu tenho até o dia 20 de abril, que é a Páscoa, para preparar essas crianças, para eles entenderem de verdade que Páscoa não é chocolate, não é coelhinho. A Páscoa é a amargura da morte, do inocente, que é punido por causa de um criminoso que sou eu. E por último, vai embora, mas continue a financiar as trevas. Então o faraó chamou Moisés e ele disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. É impressionante como a igreja não sabe lidar com dinheiro. É impressionante como as pessoas não sabem lidar com dinheiro. É impressionante como é que o dinheiro é um assunto que machuca as pessoas. Vive de crédito, vive de dívida, vive de consignado, vive de pagamento de parcelas. A Bíblia fala sobre isso. Eu preciso ensinar você. Mas quando eu falo disso, o povo se retrai. Eu fiz a pergunta no primeiro, no segundo, e vou fazer aqui no terceiro culto. Quantos de vocês, levantem as mãos aí. Quantos de vocês, o pai de vocês ensinou a lidar com dinheiro? Levanta a mão. Quero ver. Um? Mais alguém? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas. Nós precisamos confessar que somos, desculpa a expressão, ignorantes. Ignorantes. E aí a gente tem uma dificuldade tremenda de ser fiel a Deus. E o inimigo diz: ó, serve a Deus, mas desestrutura o culto. Sirva a Deus, leve sua família, seja intenso, deixa o dinheiro fora disso. É impressionante como é que as pessoas têm medo de ficar sem dinheiro e não têm medo de ficar sem Deus.
É impressionante como é que o dinheiro tem essa capacidade de se disfarçar de Deus. Não, não tenho Deus, mas eu sou rico. Olha como é que ele é abençoado. O apóstolo Paulo ensina a gente, o Salomão ensina a gente. Aprenda com todos. Salomão não ensina você a aprender com um sábio, ensina você a aprender com o louco, ensina você a aprender com um homem que fica calado, ensina a aprender com um homem que é pobre, com um homem que é rico, com um homem que trabalha, com um preguiçoso. Ele aprende com todo mundo. E ele fala sobre ficar contente. O capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele fala sobre correr atrás do vento, sobre vaidade de vaidades. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a ficar contente. O contentamento é a chave da alegria. É a não comparação, mas você quer se comparar com o teu vizinho, com o teu cunhado que ganha $100 a mais do que você. Aí você fica triste. O diabo não quer que você aprenda, ele não quer que você invista. Nós, semana que vem, na ceia, nós vamos lançar uma nova campanha chamada Eu Amo Minha Igreja. A gente vai mudar algumas estruturas para a gente poder continuar dando conforto. Aqui, do lado de fora, a Praça Darcy Saldanha vai ganhar uma outra dimensão. A gente vai cobrir tudo isso aqui. Vai ter um espaço gourmet. Vai. Você vai sair do culto. O pão de queijo vai estar quentinho isso aqui. Vai ter uma pizza derretendo. Caindo. Sabe aquela pizza aí do forno? Que o queijo, sabe? Aqui vai ter uma parrilha uruguaia, uma parrilha argentina. Aqui vai ter um espaço para os seus filhos. Aqui do lado da igreja tem um espaço que é inutilizado. A gente vai ter um espaço de um brinquedo externo para eles ficarem. Vou botar telão do lado de fora. Você vai poder sair, os seus filhos não vão querer sair daqui. Você não vai querer sair daqui. As pessoas vão querer vir para cá. Vamos para onde? Bora conversar lá na IBBR. Vai ter um café. Fala assim, gourmet. Fala, gourmet. Até o nome não dá vontade de comer, gourmet. Não, dá vontade de comer, gourmet. Você imagina churrasco, fala churrasco. Essa palavra não devia estar na Bíblia? Churrasco. Devia ou não devia, gente? Você imagina um churrasquinho com molho de chimichurri? Você comendo uma coxinha daquelas que vende aqui com queijo catupiry e bota aquela mostarda. Sabe aquela mostarda aí? Meu Deus do céu. Eu quero que os teus filhos queiram ficar aqui e não na rua. Eu quero que teus filhos aprendam aqui e vejam você servindo a Deus aqui. Existem 4 desculpas dentro dessas táticas malignas. Número 1, pastor, eu não sirvo porque eu não tenho chamado. Quem sou eu para ir ao faraó? Você só vai saber que teu chamado é o teu chamado se você for fazer. Tem muita gente parada no tempo, muita gente esquecida no tempo, achando que o pecado lá de trás, ou o erro lá de trás, impede você de avançar. Pensa no homem que olha para frente. Gente que olha para trás é caranguejo, é siri. Acabou a temporada do caranguejo, inclusive, então não precisa mais pensar nele. Deixando para trás as coisas que ficam. Eu olho para frente, que é para frente que se anda. Eu olho para frente, eu estou em busca do prêmio da vocação em Deus, em Cristo Jesus. Errou, está errado, não dá para mudar. Paulo diz, eu antes fui perseguidor, antes fui blasfemo, mas eu fiz na minha ignorância, e agora eu sou o que sou, apóstolo de Cristo. Você fez errado, fiz mesmo, e fiz muito pior, mas o sangue de Jesus me purificou, e agora eu sou uma nova criatura. É disso quem está falando. Tem gente que diz, eu não estou preparado. Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. O que eu vou dizer? O trabalho, você faz porque tem habilidade. O ministério, você faz porque Deus te capacita. Existe um espaço para todo mundo servir. Existe um dom dentro de você. Existe algo que está aí dentro, que já foi selado, que já foi entregue, já te foi dado. Deus não precisa te dar mais nada. Você já tem autoridade, você já tem o nome de Jesus. Existe algo que você sabe fazer. Pedro, o que você tem na mão aí? Eu tenho uma vara.
um barco, bora pescar. Aí eles pegam aquele monte de peixe de Lucas 5. Aí Pedro, na maior cara de pau, ele vira para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus, você não entendeu nada, não tenha medo. Eu farei de você pescador de homens. Ele usa aquilo que a gente tem. Ele trabalha com a gente naquilo que a gente já é. Ele vai pegar aquilo que você tem de talento, ele vai aperfeiçoar para a glória do Senhor. Já leram o livro Médico de Homens e de Almas? Pensa, gente, é um livro maravilhoso, que conta a história de um médico, que achava, e ele era um cara topzera, sabe aquele homem, aquele médico, que você para conseguir uma consulta nele, você precisa ir de ano em ano. Ele descobre uma vocação, ele cuida dos homens, e Deus levanta ele como um profeta no meio de uma geração. Ele achava que o trabalho dele era dentro do hospital. Pensa um homem, gente, que atingiu toda a sua nação. Henry Nouwen, um homem que escolheu também cuidar das almas. Eles não crerão. Aqui o problema não é Moisés, não é o que eles não vão crer, o problema é o próprio Moisés. Sabe por que às vezes a gente não entra no ministério? A gente não acredita na gente. Eu não nasci para isso, pastor. Eu não nasci para isso. Mas as pessoas não vão crer porque eu não sei falar. Ele era gago. Eu vou ser com você. Eu gosto do esculacho, desculpa a expressão, mas Deus dá uma chamada em Moisés. Ô Moisés, vamos ter uma conversa aqui. Quem foi aquele que fez o mudo e aquele que fala? Quem fez o cego é aquele que vê. Não sou eu, Senhor? Vai e eu serei com a tua boca. E por último, não é meu ministério. A gente gosta de dizer que é o ministério dos outros. Tem espaço para todo mundo. Aqui, todo mundo tem amor para dar e amor para receber. Aqui, todo mundo tem ministério para servir e para ser servido. Aqui é um lugar onde todo mundo, essa é a minha oração, todo mundo pode servir. E para encerrar, em Israel nunca mais, diga nunca mais. Sabe aquele homem com a identidade abandonada de escravo? Sabe aquele homem? Sabe aquele povo inválido? Nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu tete a tete, face a face. Aqui eu não falo com ele por enigmas. Ai, pastor, tive uma visão, tive um sonho. Isso é para você. Com Moisés eu falo na lata, que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado a fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais, eu gosto, isso aqui exclui todo mundo, e ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Trabalho é aquele que você escolhe. Ministério, Jesus escolhe para você. Daqui a 2 anos nós vamos precisar de mais pastores. Deus já falou com você, ó. Você tem que ir para o seminário, querido. Eu preciso você pronto daqui a 2 anos. Isso significa que o seminário demora 4. Eu estou com deficiência aqui de obreiro. A gente vai avançar adotando pelo menos 2 igrejas em 2 bairros. As igrejas estão morrendo. Bom Retiro vai adotar. O que a gente vai precisar? De mais gente que sirva no altar. A igreja está crescendo. E agora, num domingo desse aqui, a gente já teve aqui 4 cultos, mais 2 cultos que nós tivemos com o Jump, mais um culto que a gente teve com o Cá Entre Nós na sexta, mais um encontro das mulheres,
mais o Raia, mais a escola bíblica às 9, às 11 e uma escola às 17. Você é chamado. Deixa Deus te usar. Um trabalho depende das suas habilidades, mas o ministério depende da sua disponibilidade. Foi isso que Isaías falou. Ai de mim, Isaías? Tem uns crentes que são medrosos mesmo, né? Isaías, ele é um profeta, e ele tem uma visão do céu. O céu se abriu, e ele viu os anjos do Senhor e o trono de Deus. Ele fala: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, que eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Agora já era para mim, eu estou fulminado. Aí Deus fala assim: ah é? Teu problema é o teu pecado passado, presente, futuro? Espera aí que eu vou resolver. Anjo, pega uma brasa. Aí ele pega uma tenaz. Tenaz é uma tesoura assim de ferro, que a pessoa, você vai lá e pega um carvão em brasa. Ele pega um carvão em brasa, encosta na boca do profeta. Pronto, tirei o teu pecado. O problema é pecado? Cristo tirou o teu pecado. Ele já foi crucificado pelo teu pecado. Você não tem mais dívida com Deus. Você não deve para Deus a partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus, tendo riscado a célula de dívida que era contra nós, a encravou na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13. E tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha, os humilhou, triunfando sobre eles na cruz. Ah, você pecou? Espera aí que eu vou bater palma para você. Eu também pequei. Todo mundo aqui pecou. Aqui só tem gente transformada, gente arrependida, gente que não vai fazer mais, gente que está lutando para servir a Deus, para salvar sua família inteira. Todo mundo aqui é pecador arrependido. Não temos especiais. O único especial aqui é Jesus. O único especial que brilha aqui é Jesus. Querido, Deus já tocou na tua boca a brasa do altar. Ele faz uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Esse é o apelo de hoje. Em um trabalho você espera receber, em um ministério você espera dar, em um trabalho você bem feito traz autoestima, no ministério bem feito traz honra a Jesus. Em um trabalho você dá algo para obter algo, é lucro e barganha. Em um ministério você devolve algo que já foi dado. Num trabalho bem feito tem remuneração temporal, no ministério bem feito traz recompensa eterna. Vamos encerrar. Fique em pé em nome de Jesus. Próximo sábado teremos um encontro aqui. Nós na semana passada tivemos os nomes dos voluntários. Você pode colocar para mim, por favor, o QR Code dos voluntários e deixar aqui, por favor. Está aqui, ó. A feira de ministérios, ela acontece uma, às vezes 2 vezes por ano, dependendo do crescimento da igreja. Você pega o seu celular, aponta para cá, você vai preencher um Google Forms, facinho. É facinho, gente. E aí, no próximo sábado, às 9 da manhã, estaremos juntos aqui. Eu vou estar com vocês, com os pastores. Não sai por aquela porta sem tomar uma decisão. Não vai embora fingindo que você não viu nada. Não vai embora fazendo ouvido de mercador. Deus está te chamando para participar do reino. Deus está te convidando mais uma vez para você servir em qualquer área. Pastor, eu quero uma área que eu não apareça. Bem-vindo. Pastor, eu quero uma área em que eu possa cozinhar. Bem-vindo. Eu quero uma área que eu possa provar e comer. Bem-vindo. Eu quero trabalhar numa área, pastor, que não tem na igreja. Bem-vindo. Cada um de vocês é muito bem-vindo. Deus falou com você? Levante sua mão. Vocês estão incrédulos hoje. Baixa a mão. Vou fazer uma pergunta de novo. Você tem que responder aleluiado. Deus falou com você?
Deus, que bom que Deus falou com você. Pai querido, nessa manhã, ou nessa noite, os teus filhos ouviram a sua voz. Agora, a decisão deles não pode ser uma decisão apenas no pensamento, no sentimento e no desejo. O que nós pedimos, Pai, é que eles pratiquem a palavra. A tua igreja cresce e precisamos de ministros em todas as áreas. Aqui existem missionários, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, cantores, gente do louvor, gente do ensino, gente do cuidado, gente de todas as áreas aqui, Pai, que vão se somar, que vão ser reconhecidos pelo Senhor como benditos do Pai. Eu abençoo o Bom Retiro. Eu abençoo o Bom Retiro. Eu abençoo pessoas que vão ser desafiadas e pessoas que aceitaram o desafio, aqueles que vão nos encorajar. Como nós precisamos de encorajamento, como nós precisamos de pessoas que nos ajudam a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, e entregar para o Senhor, para o teu rebanho, aquilo que receberam de dons. Eu os abençoo assim, nessa noite, em nome de Jesus, amém.